à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, 20. Quando os homens não aprendem de Deus, quão enormemente a sua loucura cresce. Se eles desprezam a sabedoria que vem do alto, quão dolorosamente Deus lhes permite provar sua própria ignorância. Quando o homem não se curva diante de Deus, o Altíssimo, imediatamente ele constrói para si um ídolo. Ele faz uma imagem de madeira ou de pedra e ele se degrada curvando-se perante a obra das suas próprias mãos. Quando os homens não receberem o testemunho das Escrituras a respeito da criação de Deus, logo eles começam a formular teorias que são 1000 vezes mais ridículas do que eles já se esforçaram para fazer o relato bíblico da mesma. Deus os deixa, se eles não aceitam sua solução do problema, a tatear para outro, e sua própria solução é tão absurda que todo mundo, exceto eles mesmos, tem bom senso suficiente para rir. E quando os homens deixam o livro sagrado da revelação, meus amigos, onde eles vão? Nós achamos que no tempo de Isaías foram para lugares estranhos, pois ele diz no verso 19 que eles buscavam espíritos familiares aos feiticeiros que chilreavam e murmuravam. Sim, eles procuraram coisas sobre a vida entre os mortos e se tornaram os ludibriados da feitiçaria. É maravilhoso que os homens, que mormente de todos os estilos da fé, são notáveis pela credulidade. Um dos maiores incrédulos no mundo, que chamou a si mesmo um livre pensador de seu nascimento, encontra-se agora cambaleante em seu túmulo, acreditando no mínimo em um absurdo que uma criança pode refutar. Não se importando de ter Deus em seus corações, abandonando a fonte viva, eles têm cavado para si mesmos cisternas que estão quebradas, que não retêm as águas. Que possamos, cada um de nós, sermos mais sábios, para que não abandonemos o bom caminho antigo, nem deixemos o caminho que Deus tem preparado para nós. Que assombro, se nós viajássemos entre os espinhos e abrolhos e rasgando nossa própria carne, ou pior do que isso, cairmos entre montanhas escuras e nos perdermos entre os abismos das mesmas, se nós desprezássemos a orientação de um Pai inerrante. Procure na palavra de Deus e leia. Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais vós ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de Jesus Cristo. Sinto-me neste momento de particular crise dos assuntos religiosos, que é imperativo sobre o ministro cristão exortar o seu povo a manter firme as doutrinas da verdade de Deus. Esta parece provável que se torne a idade da pregação, ao invés de a idade da oração. Agora vemos em todos os lugares grandes congregações, assembleias em salões e abadias para ouvir a palavra pregada. E é um mau sinal dos tempos que esses sermões agora não são somente defendidos pelos ortodoxos, mas mesmo por aqueles a quem nós consideramos ser pelo menos um tanto heréticos da antiga fé da Igreja Protestante. Torna-se, portanto, uma coisa grave e séria. É mais provável, e não pode cada homem sábio vê-lo, que todo aquele que pode agora levantar-se, que tem alguns poderes de oratória e algumas graças da eloquência, serão susceptíveis de atrair a multidão, pregando aquilo que ele pode, embora a palavra que ele irá proferir seja tão falsa como a palavra de Deus é verdadeira, e tão contrária ao Evangelho como o inferno se opõe ao céu. Não lhes parece provável que nesta época ele iria atrair uma multidão de seguidores? E não é também muito provável que, por meio da caridade espúria que agora está crescendo entre nós, o que iria amordaçar a boca dos reprovadores honestos? Iremos achar que é difícil repreender o impostor quando ele surge, e difícil de expor as mentiras, mesmo que elas possam ser evidentes para nós? Estamos agora, felizmente, tão bem misturados conjuntamente. O dissidente e o clérigo agora se tornaram muito amigáveis uns com os outros, que temos menos a temer os efeitos do dogmatismo do que os efeitos da unidade à custa da verdade e da tolerância com o erro. Nós temos agora, queridos, alguma razão para estar em cima da torre de vigia, para que não suceda que alguém surja em nosso meio, a prole espúria desses momentos felizes da aliança evangélica, que reivindicará a nossa caridade, enquanto eles estão pregando aquilo que em nossos corações
faz-se totalmente condenável. E qual é o melhor conselho que o ministro pode dar em tempos como estes? Para que livro deve ele encomendar seus ouvintes? Como ele deve mantê-los firmes? Onde está a âncora que ele deve dar-lhes para lançar nas rochas? Ou onde estão as rochas em que deve lançar sua âncora? Nosso texto é uma solução para essa questão. Estamos aqui equipados com uma grande resposta para a pergunta. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Em primeiro lugar, me esforçarei nesta manhã para exortá-los a levar certas coisas das quais estamos receosos, de que uma importância supersticiosa possa ser ligada à lei e ao testemunho. Em segundo lugar, vou tentar mostrar os bons efeitos que se seguirão se cada um de vocês rigorosamente trouxer tudo o que vocês ouvem e crerem, à lei e ao testemunho. E em terceiro lugar, vou dar-lhes algumas razões poderosas pelas quais vocês devem submeter tudo a essa pedra de toque sagrado. E eu vou encerrar oferecendo-lhes alguns poucos conselhos sobre como você pode fazer isso verdadeira e proveitosamente. Primeiro, permitam-me exortar-lhes sobre os que fazem certas coisas à lei e ao testemunho. Em primeiro lugar, eu teria de trazer as ideias engendradas em você pelo seu primeiro treinamento para o teste do livro de Deus. É muito mais o costume das pessoas dizer: não fui eu nascido na igreja da Inglaterra, não deveria por isso continuar nela? Ou, por outro lado, não foi a minha avó uma imersionista? Porventura não convinha que eu, por isso, continue na denominação batista? Deus não permita que eu diga alguma coisa contra os seus parentes veneráveis e piedosos, ou que vocês devem pagar qualquer desrespeito ao seu ensino. Nós sempre respeitamos os seus conselhos, mesmo quando não podemos recebê-los. Para o bem da pessoa que oferece a nós, conhecendo a sua formação, eles devem mesmo ter se enganado. No entanto, foram bem intencionados. Mas reivindicamos para nós, como homens, que não devemos ser alimentados com doutrinas como fomos alimentados em nossa infância indefesa, com comida escolhida para nós. Afirmamos que devemos ter o direito de julgar se as coisas que temos recebido e ouvido são de acordo com este livro sagrado. E se descobrirmos que em nada a nossa formação tem sido errônea, não consideremos que estamos violando qualquer princípio de afeto se ousarmos vir diante de nossas famílias e participarmos de uma denominação que sustenta princípios muito diferentes daqueles que nossos pais haviam defendido. Vamos cada um de nós lembrarmos que, como Deus deu a cada homem uma cabeça sobre os seus ombros, todo homem é obrigado a usar sua própria cabeça e não a de seu pai. Deus deu juízo a seu pai, bem e bom. Ele julgou por si mesmo. Ele deu-lhe um julgamento. Julgue por si mesmo também. Diga a respeito de tudo que você recebeu de sua infância. Bem, eu não vou ligeiramente comungar com isso, pois pode ser de ouro esterlino. Mas ao mesmo tempo, eu não vou guardá-lo cegamente, pois pode ser moeda falsa. Vou sentar-me para estudar o livro sagrado e eu vou me esforçar tanto quanto eu puder, comigo mesmo, para fazê-lo sem preconceitos. Vou ler a Bíblia como se eu nunca tivesse ouvido falar qualquer pregador, ou nunca houvesse sido ensinado por um dos pais. E eu então esforçar-me-ei para descobrir o que de Deus se diz e o que Deus diz, seja o que for. Eu vou acreditar e abraçar, esperando que por sua graça eu também possa sentir o poder disto em minha própria alma. Em segundo lugar, lembre-se também de trazer os pregadores do Evangelho a este padrão. Uma grande maioria de vocês conhece apenas muito pouco sobre o que é o Evangelho. A noção geral das massas é que somos, cada um de nós, corretos, que apesar de hoje eu possa contradizer alguém e outra pessoa possa me contradizer, ainda assim todos nós estamos certos. E embora seja traição ao senso comum acreditar em tal coisa, todavia isso se tornou comum. Alguns homens sempre acreditam como o último orador. Se eles ouvem o mais hiper dos hipercalvinistas, eles creem com todo o seu ser na doutrina da reprovação. Eles irão ouvir no dia seguinte o menor dos arminianos, e eles acreditam com ele no mais universal dos resgates e no mais poderoso livre-arbítrio. Eles irão em seguida ouvir o verdadeiro calvinista, que prega que o homem destruiu a si mesmo, mas em Deus sua ajuda é encontrada.
Talvez, então eles acham que este homem se contradiz e pela primeira vez eles se rebelam contra seus professores. Mas é provável que eles ouviriam essa pessoa novamente. Eles seriam facilmente reconciliados com aparentes contradições. Para eles, basta a aparência do homem, basta apenas a maneira como o homem diz a coisa, e eles gostam e não o que ele diz, o conteúdo do que ele diz. Assim como eu tenho ouvido do santo Sr. Durham, o escritor daquele doce livro sobre o Cântico de Salomão. Se eu tivesse vivido no seu tempo, eu nunca deveria, penso eu, ter querido ouvir qualquer outro pregador. Eu teria sentado como de noite e de dia para receber o doce gotejar dos seus lábios de mel. Mas em sua época, havia um jovem pregador cujo nome é totalmente esquecido agora, cuja igreja estava lotada até a porta e a casa de reunião do Sr. Durham duramente abandonada. A razão disso é porque as massas de pessoas não aderiram ao que era dito, mas à forma como era dito. E se é dito de forma inteligente, dito belamente e dito forçosamente, isso é o suficiente para eles, embora seja uma mentira. Mas se a verdade de Deus é falada, eles não vão receber, a menos que seja com a presença de algumas graças da oratória e eloquência. Agora, o cristão que passou da sua meninice não se preocupa com a forma como o homem diz. É com a coisa que é dita que ele se importa. Tudo que ele pergunta é: será que ele fala a verdade? Para ele, a palha não é nada, e menos ainda o joio. Ele não se importa com a decoração da festa, nem com o requintado acabamento do prato. Ele só se preocupa com o que é alimento sólido para si mesmo. Agora, meus queridos amigos, eu reivindico para mim, quando eu entro neste púlpito, o direito de ser ouvido, mas eu não reivindico o direito de ser acreditado, a menos que as palavras que eu vos falar estejam de acordo com este sagrado livro. Eu desejo que vocês me sirvam como eu gostaria que vocês servissem a toda a gente. Trazem-no cada um à lei e ao testemunho. Agradeço a Deus pela minha Bíblia. Eu não tenho necessidade de estar envergonhado. Eu às vezes me envergonho desta tradução dela, quando vejo como, em alguns pontos importantes, não é fiel à palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus eu posso dizer que é o homem da minha mão direita. A minha meditação de dia e de noite, e se há alguma coisa que eu pregue que seja contrária a esta palavra, jogue na lama, e cuspindo o despreze. A verdade de Deus está aqui. Não é o que eu digo, mas o que o meu Deus diz que é exigido que você receba. Eu me ponho e coloco todos os meus irmãos na peneira. Lança-nos cada um no fogo. Coloque-nos no cadinho da verdade. E o que não está de acordo com a palavra de Deus deve ser consumido como escória e lixo. Em terceiro lugar, a outra classe de homens bem ao contrário daqueles que me referi. Estes homens são os seus próprios pregadores. Eles não acreditam em ninguém senão em si próprios, e sem precisar sabê-lo, há toda razão para que eles odeiem o Papa, porque dois de um ofício nunca concordam, sendo eles papas deles mesmos. Essas pessoas, se ouvem uma verdade de Deus pregada, julgam não pela Bíblia, mas pelo que eles acham que a verdade de Deus deve ser. Eu ouvi uma pessoa dizer, por exemplo, quando ouviu a doutrina da eleição ou da redenção particular: bem, agora, a doutrina não me agrada, eu não gosto dela. Então, ele começa a instar com alguma objeção que ele forjou sobre a sua bigorna, mas nunca tentou citar um texto da Escritura para refutá-lo, se ele pode. Nunca se voltando para algum antigo ditado dos profetas e esforçando-se para descobrir se a doutrina foi um erro, mas apenas julgando-a por sua própria opinião, por seus desejos, quanto ao que a verdade deveria ser. O que você pensaria de um homem que diria a um astrônomo: agora, não é de nenhuma utilidade você me dizer que a constelação de Escorpião é de tal e tal forma. Eu te digo que eu não gosto da aparência dela. Eu não acho que a constelação de Escorpião deveria ter sido feita desta forma. E eu acho que esta estrela deveria ter sido colocada apenas aqui em vez de lá. E então tudo estaria bem. O astrônomo simplesmente sorriria para ele e diria: a sua opinião não faz diferença, porque não altera os fatos. Se você acha que eu estou errado, o caminho certo para me contestar não é dizer o que você acha que as estrelas deveriam ser, mas apenas vir e dar uma olhada no meu telescópio e ver onde as estrelas estão. Pois bem, é a mesma coisa com a verdade de Deus.
As pessoas dizem: eu não gosto de tal verdade. Isto não é refutação dela. A pergunta é: isto está na Bíblia? Porque se ela está, gostemos ou não, é um fato, e tudo que o ministro tem a fazer é comunicar os fatos que ele encontra lá, na palavra de Deus. Pois o astrônomo não pode colocar as estrelas em uma linha, como uma fileira de luzes de gás, para agradar você, agradar a qualquer pessoa. E o ministro não pode colocar as doutrinas em uma forma em que você gostaria de tê-las alencadas. O que todo astrônomo faz é mapear os astros e dizer: é assim que eles estão no céu. Você deve então olhar para o céu e ver se isto é assim. Tudo o que eu tenho a fazer é dizer o que eu encontro na Bíblia. Se você não gosta disso, lembre-se que não há refutação disso. Nem eu me importo se você gosta disso ou não. A única coisa que importa é: isto está na Bíblia. Se ele estiver lá, não vou parar para provar isso. Eu não vim aqui para provar uma doutrina. Se ela está na Bíblia, é verdade, é isto. Digo abertamente: rejeite isto e você o faz para a sua própria condenação. Pois você mesmo acredita que a Bíblia é verdadeira e eu provo que isso está lá e, portanto, deve ser verdade. Deveria isso estar de acordo com a sua mente? Gostaria de ter uma Bíblia feita para os dispositivos do seu próprio coração? Se fosse, seria uma coisa inútil. Você deseja ter um evangelho de acordo com os seus desejos? Nesse caso, com alguns de vocês, isso seria um evangelho que permitiria a lascívia. Você deseja ter uma revelação feita que deve mimá-lo em suas concupiscências e satisfaça-o em seu orgulho? Se assim for, eu sei disso, Deus nunca vai se inclinar para alimentar sua arrogância ou libertinagem. A Bíblia é um livro divino. Deus exige a sua fé nela, e mesmo que você esperneie contra ela, esta pedra nunca poderá ser quebrada. Mas preste atenção, você pode ser quebrado sobre ela. Sim, ela poderá cair sobre você e reduzi-lo a pó. Traga então, peço-vos, seus próprios pensamentos e seus próprios sentimentos para a pedra de toque da verdade de Deus, porque se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, diz o profeta. Em quarto lugar, faça o mesmo com todos os livros que você lê. Esta é a idade da fabricação e escrita de livros. Hoje em dia, quais periódicos e livros estão sobre nossas estantes? Nossas Bíblias não são muito lidas. Vou lhe contar uma história verídica, como se houvesse sido contada para mim ontem. Havia um jovem que é agora um estudante para o ministério. Tão extraordinariamente ignorante ele era da sua própria Bíblia que, ao ouvir um jovem ministro mencionar a história de Nabucodonosor sendo tirado dentre os homens, até que suas unhas cresceram como garras de aves e seu cabelo como as penas da águia, disse o ministro no final do sermão: bem, isso foi uma história estranha para que você contasse ao povo. Onde você pescou isso? Como? Disse o ministro. Você nunca leu a sua Bíblia? Você não pode encontrá-la no livro de Daniel? O jovem tinha lido muitas outras coisas, mas nunca leu a Bíblia pela metade, e ainda assim ia ser um professor dela. Agora, temo que a mesma ignorância seja muito atual em muitas pessoas. Eles não sabem o que está na Bíblia. Eles podem dizer o que está em vários e vários livros evangélicos, de várias editoras evangélicas, mas isso é tudo. Mas há um livro velho, um livro de armas, um livro de riquezas, o qual eles se esquecem de ler. O livro à moda antiga chamado Bíblia. Ah, disse um deles quando ele veio a morrer, que havia sido um grande leitor clássico. Eu iria a Deus se eu tivesse gasto tanto tempo lendo a Bíblia, como eu passei lendo Lívio. Eu iria a Deus se eu houvesse sido exato em minhas críticas da Sagrada Escritura, como eu era na crítica sobre Horácio. Ó, que sejamos sábios para dar à Bíblia a maior parte do nosso tempo, e para continuar sempre a lê-la, tanto de dia quanto de noite, para que possamos ser como as árvores plantadas junto a ribeiros de água, que produzamos nosso fruto em nossa temporada. Vamos lembrar de ministros do Evangelho, quais Mike Chaney maravilhosamente disse: dependa dela, ele disse. É a palavra de Deus, não o comentário do homem sobre a palavra de Deus que salva as almas. E tem notado que se algum dia nós tivemos uma conversão a qualquer tempo, em 99 casos em 100, a conversão é mormente feita com base no texto ou em certa escritura citada no sermão, do que todo o dizer banal ou original do pregador. É a palavra de Deus que quebra os grilhões e põe o prisioneiro livre.
É a palavra de Deus que salva as almas por instrumentos, e por isso vamos trazer tudo para a pedra de toque, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Agora eu passo para o meu segundo ponto. Irmãos e irmãs, permitam-me mostrar-lhes alguns dos bons efeitos que irão derivar de cada minuto e cuidadoso estudo da lei e do testemunho de Deus. Em primeiro lugar, lembre-se que, a menos que você estude a palavra de Deus, não será competente para detectar os erros. Um homem pode, na sua audição, pregar pura mentira, mas você não estará qualificado para julgar a respeito do que são falsidades, a menos que você tenha estudado a palavra de Deus. Você e eu não iríamos gostar de sentar no banco do julgamento de algum dos tribunais superiores da nossa terra, porque não estamos familiarizados com os meandros da lei. Nós não poderíamos citar precedentes, pois não fomos ensinados neles. E assim, nenhum homem é capaz de julgar a respeito daquilo que ele ouve, a não ser que ele seja capaz de citar as Escrituras, a menos que ele entenda a palavra de Deus e seja capaz de perceber e saber o que significa. Mas eu ouço alguém dizer que a Bíblia é um livro tão difícil que ele tem certeza que nunca poderia compreendê-la. Atente você, homem, a Bíblia é um livro tão claro que aquele que está disposto a entendê-lo pode fazê-lo. É tão simples que aquele que corre pode ler e ler enquanto ele corre. Sim, é tão clara que quanto mais simples um homem é, mais facilmente ele poderá compreendê-la. Todo o aprendizado que o homem já recebeu antes é mais um obstáculo do que um benefício quando ele vem pela primeira vez para ler a palavra de Deus. A aprendizagem pode desatar muitos nós depois, pode desvendar muitos mistérios nos últimos tempos, mas temos ouvido mentes profundamente críticas dizerem que no início eles teriam dado todo o mundo se eles pudessem ter jogado a sua aprendizagem de lado só para ler a Bíblia, como o camponês humilde a lê e acredita como palavra de Deus, sem quaisquer sofismas da crítica. Você sabe como a senhora Beat Stowe representa seu tio Tom lendo-a. Ele não podia lê-la rápido, então ele apenas a soletrava, letra por letra e palavra por palavra. E a Bíblia é o único dos livros, diz ela, que sempre ganha por aquela forma de leitura. Lembrem como ele lia: não deixem seus corações estarem. Então ele parou na palavra cumprida e ele se atrapalhou no passado, que era conturbados. Credes em Deus, crede também em mim, porque ela fica mais doce por ser lida em um longo período de tempo. E longe de que sua falta de aprendizado o desqualificasse para entender a Bíblia, o conteúdo dela é tanto mais compreensível a partir da simplicidade de seu coração. Venha e examine as Escrituras. Elas não são tais misteriosas fábulas ou volumes aprendidos de palavras difíceis, como alguns homens dizem. Este não é um livro fechado, como o sacerdote nos diria. É um volume que a criança da escola dominical pode entender se o Espírito de Deus repousar sobre o seu coração. É um livro que o trabalhador de mãos calejadas pode compreendê-lo bem como teólogo, e muitos dos que aprenderam se tornaram extremamente sábios nela. Volto a dizer, leiam as suas Bíblias e vocês poderão estar qualificados para detectar o erro. Mas em segundo lugar, novamente, eu não gosto de um homem que está sempre olhando para o erro. Esse homem tem algum erro no seu próprio coração. Como é dito, coloque um ladrão para pegar um ladrão. E é muito provável que haja um pouco de amor ao erro em seu coração, ou então você não estaria tão pronto a suspeitar de outras pessoas. Mas deixe-me dar mais um motivo para examinar suas Bíblias. Quando você estiver em uma questão de disputa, você será capaz de falar muito confiadamente. Não há nada que dá a um homem tanto poder entre os seus companheiros como confiança. Se em uma conversa eu sou contradito quanto a qualquer sentimento que eu propor, se eu tenho a Escritura na ponta dos dedos, por isso eu rio do meu adversário, ainda que seja sempre tão sábio e tenha lido 10 vezes mais livros do que eu já vi. Se posso citar as Escrituras, eu apenas sorrio para ele, pois então estou confiante. Tenho a certeza, estou certo sobre o assunto, pois assim diz o Senhor, é um argumento que ninguém pode responder. Isto faz um homem parecer muito tolo quando ele tem que falar de uma maneira tímida. Eu sempre acho que certos ministros elegantes, que têm medo de serem chamados dogmáticos e que, por isso,
propõem o evangelho como se quase não gostassem de dizer que eles tinham certeza de que era verdade. Acham ter a mente aberta por manter quase tudo na dúvida. Eu sempre penso que eles mostram a pequenez de suas mentes ao fazê-lo. Pode ser uma grande coisa duvidar, mas é uma grande coisa segurar sua língua enquanto você está duvidando. E não abra sua boca até que você acredite. E então, quando você abrir a boca, diga a coisa que você sabe que é verdadeiro e atenha-se a isso. Não como uma opinião, mas como um fato incontestável da palavra de Deus. Nenhum homem jamais vai fazer muito entre seus companheiros até que ele possa falar com confiança e que ele sabe está revelado. Agora, leitores da Bíblia, vocês podem alcançar esta confiança, mas você não pode obtê-la em nenhum outro lugar senão ao pé da Escritura. Ouça apenas ministros e você será levado à dúvida, pois um deles deve confundir o que seu irmão tentou provar. Mas leiam as suas Bíblias, e quando vocês chegarem à palavra legível por sua própria luz, gravada sobre vossos próprios corações pelo Espírito Santo, então, como diz os versos, se todas as formas que os homens concebem assaltam a sua fé com arte traiçoeira, você vai chamá-los de vaidade e mentiras e unir o evangelho ao seu coração. Teste tudo com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, examine as Escrituras e traga tudo que você ouve a este grande teste, porque ao fazê-lo você vai ter uma rica colheita de bênçãos para a sua própria alma. Acho que não há praticamente um texto na Sagrada Escritura que não tenha sido o instrumento de salvação de uma alma. Agora, aquele que caminha entre os sábios será sábio, e aquele que anda no meio dos sábios que escreveram a Sagrada Escritura fica pelo menos com maior probabilidade de ser feito sábio para a salvação. Se eu desejasse me colocar no lugar mais provável, onde o Senhor se encontraria comigo, eu preferiria a casa de oração, pois é na pregação que a palavra é mais abençoada. Mas ainda assim, eu acho que eu deveria desejar igualmente a leitura das Escrituras, para que eu possa fazer uma pausa sobre cada versículo e dizer: esse versículo foi abençoado a tantas almas, então por que não será para mim? Estou finalmente no tanque de Betesda. Eu estou andando entre os seus alpendres, e quem pode dizer, senão que o anjo vai agitar as águas da palavra enquanto eu deito impotente ao lado delas, esperando a bênção. Sim, a verdade de Deus é tão grande que Deus abençoou toda a palavra da Escritura. Lembro-me de uma anedota marcante da conversão de um homem por uma passagem da Escritura que não parecia adaptada para tal finalidade. Você sabe que o capítulo de Gênesis, que é um capítulo muito aborrecido, onde lemos: e Matusalém viveu 969 anos e morreu. E tal pessoa viveu tantos anos e ele morreu. Temos ouvido falar de ela ter sido lida uma vez em público, e um homem que estava lá, quando ele ouviu as palavras repetidas vezes, e ele morreu, pensou: eu irei morrer. E foi a primeira nota de advertência que já tinha atingido sua consciência cauterizada. E este foi o meio, abaixo de Deus, de trazê-lo a Jesus Cristo. Agora, li as Escrituras por este motivo. Se você deseja a salvação, e se você estiver suspirando por misericórdia, se você sentir seu pecado e quiser a salvação, venha a este mar de amor, a este tesouro de luz, a este guarda-roupa de rico vestuário, a esta fonte de bem-aventurança. Venha e tenha as suas necessidades supridas pela plenitude das riquezas de Jesus, que estão evidentemente estabelecidas nesta palavra: crucificado entre vocês. E agora, neste terceiro ponto, permitam que eu me esforce tão brevemente quanto eu puder para insistir com você mais uma vez a leitura constante e perpétua da palavra de Deus, não só pelas razões que já propus, mas por outras mais importantes. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Rogo-vos então, se vocês não desejam ser desencaminhados, sejam diligentes no estudo da palavra de Deus. Em certas partes da viagem do Dr. Livingstone, ele nos diz que seus guias ou eram tão ignorantes ou tão determinados a enganá-lo que ele poderia ter feito muito melhor sem eles do que com eles. Ele teve constantemente que se orientar por sua bússola, para que não fosse desviado. Agora, eu não diria uma coisa tão dura se eu não acreditasse que é a verdade. Mas eu solenemente penso que há alguns professores e mestres da palavra
que são ou tão ignorantes das coisas espirituais em seus próprios corações, ou então tão determinados a pregar qualquer coisa além de Cristo, que você pode fazer melhor sem eles do que com eles. E, portanto, você tem absoluta necessidade de voltar-se perpetuamente a esta grande bússola, em que somente você pode orientar o seu caminho. Eu desprezo uma instituição de caridade que faça o bem, que afinal não é caridade. Devo dizer-lhe que eu acredito, alguns poderiam ter ficado de pé aqui e me falado: todos os que são pregadores eminentes são certamente verdadeiros pregadores. Agora, eu não posso dizer isso. Se em algum momento eu ouvi um homem pregar a doutrina da justificação pela fé, através dos méritos de Cristo, dou-lhe a minha mão e o chamo meu irmão, porque ele está certo no principal. Mas quando eu faço isso, estou muito longe de endossar muitos outros dos seus sentimentos. Pode ser que ele negue o poder eficaz do Espírito na conversão. Pode ser que ele não sustente a doutrina da depravação total da raça humana. Não insista na livre graça soberana de Deus. Não sustente adiante e ensine a doutrina da substituição e satisfação através de Cristo. Agora, eu não vou assim me enganar quando a dizer-lhe que este homem que difere da palavra de Deus possa ter sido usado para levar você à conversão. Mas, no entanto, ao estar longe da verdade, há uma maldição sobre o seu ministério. De modo que, enquanto você pode ser salvo através dele, você pode ser por toda a sua vida sujeito à escravidão através dele. E você pode ir gemendo onde você deveria ter ido cantando, chorando onde você poderia ter ido numa explosão de alegria sagrada pela verdade de Deus. Você senta-se sobre um tal e tal homem que foi feito meio da sua conversão, mas ele diz que sua salvação depende de si mesmo e não do poder de Cristo. Ele insiste em que você pode, afinal, cair da graça e ser reprovado. Ele diz-lhe que, apesar de que você está salvo, Deus não te ama mais do que amou Judas, que está perdido. Que não existe essa coisa de amor tão especial, não existe tal coisa de fato como a eleição. Ele diz que outros podem ter chegado a Cristo como por si mesmo, que não havia nenhum poder extraordinário manifestado no seu caso, mais do que em qualquer outro, ou seja, não houve um chamado eficaz, mas o próprio homem por si mesmo saiu do império das trevas, que não havia nenhum poder extraordinário manifestado no seu caso, mais do que qualquer outro, que não foi chamado assim. Bem, se ele não o levar para a vanglória do homem, para magnificar a carne e por vezes a confiar em si mesmo, então irá levá-lo a angustiar-se onde não há necessidade de angústia. Devo maravilhar-me do fato, na medida em que sua doutrina é falsa e o engane. Ele pode ser o meio de sua salvação, mas ele pode falhar em muitos pontos para ministrar a sua edificação e conforto. Portanto, se você não deseja ser assim, enganado, examine as Escrituras. Mas entenda isso, existe o perigo solene de ser absolutamente enganado. Você pode ouvir tudo o que o ministro diz, mas ele pode esquecer de dizer a parte vital da verdade de Deus. Ele pode ser aquele que se deleita em cerimônias, mas não insiste na graça divina nelas. Ele pode pregar-lhe a rúbrica e sacramento e dizer-lhe que há eficácia em obediência a um e atenção ao outro. E ele pode esquecer-se de dizer-lhe que se alguém não nascer de novo, não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Agora, sob tal ministério, não só poderás ser enganado, mas infelizmente poderá ser destruído por completo. Ele pode ser aquele que insiste muito sobre a moralidade da vida, mero moralismo. Ele pode dizer-lhe para ser honesto, justo e sóbrio, mas talvez ele pode esquecer-se de dizer-lhe que há uma obra mais profunda que a mera moralidade exigida. Poderá furar a superfície repetidamente e nunca enfiar a lança na profunda úlcera da corrupção do seu coração. Ele pode dar-lhe alguma dose amenizadora, alguns medicamentos que podem imobilizar sua consciência. Ele nunca pode dizer a você: não há paz, diz meu Deus, para os ímpios. Ele pode ser um daqueles que profetizam coisas agradáveis, que não gostam de incomodar. E lembre-se de que o seu ministro pode ser um instrumento nas mãos de Satanás para vendar-lhe os olhos e levá-lo para o inferno, enquanto o tempo todo você pensava que estava indo para o céu. E ouça-me ainda, não me excluo da minha própria censura. Pode ser possível, peço a Deus que não possa ser assim, que eu mesmo tenha me equivocado na leitura das Sagradas Escrituras,
que eu possa ter pregado a você outro evangelho que não é outro. E, portanto, eu exijo de vocês que meu próprio ensino e o ensino de todos os outros homens, seja pela pena ou lábios, devam ser sempre trazidos à lei e ao testemunho de Deus, para que nós não vos iludamos e os levemos a extraviarem-se. Ah, meus ouvintes, seria uma coisa horrível se eu fosse o meio de levar qualquer um de vocês para o abismo do inferno. Apesar de que, em alguma medida, o seu sangue estará sobre a minha cabeça se eu te enganar, ainda assim eu te suplico, lembre-se que eu não sou mais responsável por suas almas do que o meu poder pode me levar. Se você está enganado por mim, após esta minha declaração solene, você será tão verdadeiramente culpado como se eu não tivesse desencaminhado você. Conjuro-vos, como você ama a vossa própria alma, como você irá se certificar de que trabalha para a eternidade. Não coloque mais confiança em mim do que você faria em qualquer outro homem, mas somente até onde eu puder provar pelo testemunho infalível da palavra de Deus que o que eu disse é a verdade. Fique sempre com isso, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Eu ouvi uma história uma vez, que eu me lembro de ter dito antes, de alguns jovens saindo do lugar e dizendo: bem, eu não gosto do Sr. Spurgeon em tudo, ele é tão elevado em doutrina, ele disse tal e tal, e em seguida o jovem citou um texto da Bíblia como uma coisa muito perversa que eu tinha dito, algo sobre o oleiro ter poder sobre o barro. Então, o amigo que estava com ele disse: foi Paulo que disse isso, não o Sr. Spurgeon. Ah, disse ele, então eu acho que o apóstolo Paulo errou como Spurgeon e passou dos limites. Bem, nós estamos muito contentes de incorrer em censura desse tipo e não objetamos de em tudo ir com Paulo onde quer que vá. Mas nós imploramos que você nunca em qualquer momento tome o nosso ditado nu para uma coisa, mas sempre volte-se para a sua Bíblia e veja se isto é assim. Isso é um bom hábito que alguns pais cristãos têm. Quando os meninos e meninas voltam para casa, eles dizem: bem, agora, qual foi o texto? E então o pai quer que eles expliquem o que o ministro disse. E mesmo o garoto saiba algo e diga uma coisa ou outra que disse o ministro no púlpito. Então o pai vira-se para a Bíblia para ver se estas coisas são assim. Em seguida, ele se esforça para explicar as coisas difíceis. É assim que eles se tornam como os nobres bereanos, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinaram as Escrituras, se essas coisas eram assim. E agora eu posso apenas sugerir uma ou duas peculiaridades no que já vos tenho pregado. As peculiaridades que eu desejo que você mais anseie para investigar. Agora não leve nada de segunda mão de mim, mas experimente tudo isso pela palavra escrita. Eu acredito e eu ensino que todos os homens por natureza estão perdidos pela queda de Adão. Veja se isso é verdade ou não. Eu sustento que os homens estão tão desgarrados que nenhum homem deseja ou pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Se eu estiver errado, exponha-me. Creio que Deus, antes de todos os tempos, escolheu para si um povo que nenhum homem pode contar, para quem o Salvador morreu, a quem o Espírito Santo é dado e que, inevitavelmente, serão salvos. Você pode não gostar desta doutrina, eu não me importo. Veja se não está na Bíblia. Veja se não há declaração de que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e assim por diante. Eu acredito que cada filho eleito de Deus deve certamente ser trazido através da conversão da graça a partir das ruínas da queda, e deve certamente ser guardado pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, fora do perigo de nunca cair totalmente. Se eu estiver errado aí, pegue sua Bíblia e refuta-me em suas próprias casas. Eu sustento ser um fato que todo homem que se converte vai levar uma vida santa e ainda ao mesmo tempo não irá colocar nenhuma dependência em sua vida santa, mas confiará apenas no sangue e justiça de Jesus Cristo. E eu defendo que todo homem que crê tem que ser batizado. Eu tenho o batismo de crianças como um erro e uma heresia. Eu reivindico para essa grande ordenança de Deus, o batismo do crente, que ele deve ter o exame das Escrituras. Eu sustento que nenhum deles, senão crentes, podem ser batizados, e que todos os crentes têm o dever de serem batizados. Se eu estiver errado, muito bem, não acreditem em mim, mas se eu estiver certo, obedeçam a palavra com reverência. Eu não terei nenhum erro, mesmo em cima de um ponto que alguns homens pensam ser sem importância,
Pois um grão de verdade é um diamante, e um grão de erro pode ser de consequência grave para nós, para nosso prejuízo e dor. Eu sustento então que ninguém senão os crentes tem direito à ceia do Senhor. Eu sustento que é errado dar a ceia do Senhor de forma indiscriminada a todos, e que ninguém além dos cristãos tem o direito, quer às doutrinas, aos benefícios ou às ordenanças da casa de Deus. Se essas coisas não são assim, condenem-me como vocês quiserem, mas se a Bíblia está comigo, sua condenação é inútil. E agora, eu exijo dos que agora estão presentes aqui que leiam suas Bíblias para uma coisa: leiam as suas Bíblias para saberem o que a Bíblia diz sobre vocês. E alguns de vocês, quando vocês virarem as folhas, encontrarão que a Bíblia diz: você está no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Se isso assusta você, vire a outra página e leia este versículo: venha a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando você tiver lido isso, volte-se para outra e leia: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vos peço, não guardem suas Bíblias, ainda que seu pó te condene, mas abra, dobre os joelhos, busquem o espírito do ensino divino e virem essas páginas com exame diligente. Veja se você pode encontrar lá a salvação das vossas almas por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus repouse sobre vocês ao fazê-lo, por meio de Jesus Cristo. Amém.